Boa tarde, Brasil. Aqui na França são 13h15. É uma grande alegria falar com vocês e em razão exatamente que hoje é domingo e amanhã começa a semana e nós teremos, através do Senado da República, o deslinde, o término do processo de impeachment. Eu espero veementemente, com grande força, com grande expectativa, a mesma expectativa do povo brasileiro, que nós tenhamos um impeachment da presidenta Dilma Vana Rousseff. Nós, este tempo que passou, constatamos um aparelhamento violento de toda a máquina governamental, da administração indireta, e isso tudo está sendo verificado e evidenciado através do processo constitucional de impeachment. Nós vimos que a nação passou por um trauma violento. Já desde o Collor, eu fui o primeiro que entrou com o processo, em 1992, 4 da noite, da madrugada de 14 de julho, que é a queda da Bastilha e a Revolução Francesa, símbolo da República, da instauração da República. E esse tema, essa temática, a República, é muito importante. Nós vimos que o Brasil tem passado por esses processos de impeachment por traumas. É um processo muito lento. O meu confrade, saudoso confrade da Academia Rio-Grandense de Letras, o Dr. Paulo Brossard de Souza Pinto, sempre evidenciava esse problema desse processo e, inclusive, num livro, numa das obras dele, diz que exatamente pela demora, pelo processo falido, pelo processo difícil, político, intermeado, que não seja ser jurídico, né, intermeado de problemas, que a Revolução de 64 ou a intervenção militar em 64 se deu exatamente em função desse problema, desse trauma, do processo de impeachment que não funciona. Nós temos verificado e nós temos feito grandes apelos à comunidade, saindo para as ruas com o povo, fazendo um apelo a uma profunda reforma política. Essa reforma política está necessária também, uma reformulação do sistema de governo, da forma de governo. Forma de governo, república, a manutenção da república, porque tem uns aí que preferem a monarquia. Nós já tivemos, em 1993, da Constituição, né, a parte que fala a respeito, que ensejou a possibilidade de um plebiscito, já foi negado isso pelo povo em 1993. E aqui, eu visitando esses palácios, vejo que a monarquia é uma coisa completamente separada do povo, né? Não diz nada a respeito do povo. Então não tem por que vamos dizer, uma Câmara de Lords, como na Inglaterra, estamentos, né? Ainda representando plutocraticamente e na continuidade de um sangue nobre, né? A nação. Somos todos iguais. Então a república é uma coisa forte e é uma coisa já quase consolidada. Eu digo quase porque nós, desde 1889, com a proclamação da República, no Brasil nós estamos lutando para implantar, mas nós não implantamos realmente. E esse é um dos problemas. Nós temos um aparato partidário que, na realidade, se transformou num segundo estamento, uma partidocracia que aparelha o governo. E um dos problemas é a reiterada reeleição do Legislativo. Com relação à reeleição do Executivo, foi restaurado o bloco de constitucionalidade social brasileiro, o bloco constitucional republicano, que por 100 anos não permitia a reeleição de nenhum executivo. No entanto, sob a Constituição de 88
e sobre a liderança do atual presidente provisório, Michel Temer, nós tivemos uma quebra do bloco constitucional republicano e a implantação de uma emenda constitucional que implantou o problema da reeleição dos executivos, que causa esse problema todo, causou essa patologia drástica, agravou ainda mais o problema republicano, porque há uma permanência e uma reiterada indicação dos executivos que indicam cargos e um aparelhamento de todo esse governo, de todo o governo pela partidocracia. De outra parte, de outra forma também, há um processo, além do aparelhamento, há um processo de continuismo, não é? Então, o presidencialismo tem que ser mudado. Eu sempre fui presidencialista, mas, amadurecendo, 35 anos licionando direito constitucional, cheguei à conclusão, já com os cabelos encanecidos, sem cabelo até, né? Já com um vinho velho, envelhecido, mais sábio, olhando, constatando todo esse tempo que passou, as crises que passaram, ouvindo o conselho desses sábios, como o doutor Paulo Brossard de Souza Pinto, eu acho que é hora de nós mudarmos o sistema de governo e implantarmos, ao invés de continuarmos com o presidencialismo, em face da problemática traumática de extrair o presidente quando ele pratica crime de responsabilidade ou crime comum, não é? Isso é um processo de impeachment. Em face disso, eu acho que nós devemos mudar o sistema para o sistema parlamentarista. Porque no sistema parlamentarista nós temos uma forma de governo, monarquia, como na Inglaterra, que o chefe de Estado é a rainha. E o primeiro-ministro é escolhido dentro do parlamento pela maioria parlamentar, pela coalizão que forma a maioria parlamentar. Na França, aqui, e eu estou aqui na frente do Hotel Matignon, né? Estou bem na frente, não tem 20 passos, né? Aqui mora o primeiro-ministro francês. Nós temos a forma de governo república. O chefe de governo é o primeiro-ministro que habita aqui o palácio. E o chefe de Estado é o presidente da República, o Hollande. Aqui é o Manuel Valls, né, que fica aqui. No entanto, isso já foi implementado 2 vezes na história constitucional do Brasil. Uma vez nós tivemos no Império, um período do Segundo Império, um regime de gabinete, um primeiro-ministro, e depois nós tivemos, em 1961, uma emenda constitucional, em que Jean Goulart, né, que era o vice-presidente, com a renúncia de Jânio Quadros, e todo aquele problema, aquele affaire político-militar, né, Jean Goulart assumiu como chefe de Estado, presidente da República, e indicando depois, e foi implantado, o regime parlamentarista, né, assumindo o avô do Aécio, né, o nosso ex-presidente da República, que faleceu de uma diverticulite. Né. E teve a sequência, Francisco Brochado da Rocha, né, e outro primeiro-ministro, e depois encerrou. Foi uma experiência também traumática, porque controlada por essa partidocracia, né, e em função disso é que eu queria exatamente falar. Nós precisamos, se nós trocarmos o sistema de governo de presidencialismo para parlamentarismo, e mesmo que não troque, uma profunda reforma política. Porque nós estamos vivendo, e isso todo mundo constata, um regime de condottiere, um regime antigo, que as redes sociais estão inovando e mostrando que a participação popular, a transparência popular, a manifestação de vontade do povo cada vez é mais forte e mais sensível
e mais pode ser mais apreciada e mais conectada, contatada através dos meios eletrônicos, das redes sociais, sem uma alteração, sem um filtro ou uma distorção, não é? Porque o que se tem visto é que a reiteração, e isso se herdou do constitucionalismo norte-americano, do primeiro constitucionalismo, da Constituição de 1787 da Filadélfia, em que entre as três funções, e as três eram eleitas, as três são eleitas nos Estados Unidos, o poder judiciário é eleito, o poder legislativo é eleito e o poder executivo também é eleito, só que de todos os três nos Estados Unidos, os únicos que se reelegem são o poder legislativo, se reelege. Mas isso cria um processo que é o que nós encontramos no Brasil com a agravação. É que se cria um estamento que se apossa do Estado e se separa da população. Vocês podem ver, e eu não estou impingindo ou criando uma alteração, né, ou mentindo, né? Vocês podem constatar pela sua própria experiência que tanto candidatos de esquerda, como de direita, como de centro, em todos os partidos, se criam estamentos e esses candidatos, quando falecem, né, os seus netos, os seus filhos, os seus sobrinhos herdam aquele nome. Então nós criamos, na realidade, um regime monárquico, um regime de castas. Né? Um Lula aí seria um Napoleão Bonaparte. Né? Vem assim do povo, toma o poder. Mesmo Napoleão Bonaparte não, agora eu estive no palácio lá, não se sabe que tenha lesado a nação, né? Surrupiado bens, levado para sua casa. Né? Essas coisas que estão se constatando que vai ser julgado. O presidente está lá na Lava Jato e a gente vai ver tudo isso aí. Que um aparelhamento é uma pessoa que enriqueceu também. Isso o Napoleão Bonaparte nunca fez. Né? Aqui a gente tem visto em todas as esquinas os heróis todos da pátria. Ninguém enriquece no cargo. Ao contrário da República Brasileira, em que as pessoas, isso não é só o PT, são todos os partidos. Então, é necessária uma profunda reforma política em que a reeleição seja diminuída. Eu estava no extremismo, terminar com a reeleição total, pode ser reeleger só uma vez. Mas não, vamos dar uma concessão, né? Porque mudanças drásticas às vezes criam processos drásticos que refletem outros problemas em outros setores. Não? Mas uma abreviação, vamos dizer 2, 3 vezes no máximo a reeleição, para não se criarem essas capitanias hereditárias, esse compadrio, esse compadrismo, esse regime de quem indica, um regime formalizado de um tráfico de influências legalizado, em que as elites, esses estamentos, essa plutocracia de partidos, se apossa do Estado em nome próprio. E o regime social-democrata brasileiro está com graves problemas. Eu tenho vivido aqui, todo ano tenho vindo aqui na residência da minha filha, né? E graças a essa benesse que reside aqui, posso ficar mais tempo, que não teria condições de pagar, né? Porque a nossa moeda está desvalorizadíssima, 4 vezes menos, vale mais, vale 4 vezes menos, né? Então eu tenho constatado que a social-democracia é possível. Esse país aqui eu tenho viajado para todas as partes, a infraestrutura é perfeita, a saúde é perfeita, a educação, a segurança, o regime social-democrático de garantia dos excluídos, dos menos aquinhoados, é possível, sem o extremismo comunista, sem o extremismo do liberalismo, né? Sem o extremismo do liberalismo. É possível um regime de concorrência, de iniciativa, de empreendedorismo, se diminuindo, claro, as regulações que são em demasia, e a social-democracia tem que fazer essa lição de casa
para atingir um nível de competência, de concorrência, tá, com os chineses, porque os chineses não têm nenhum desses direitos, vivem num regime até de escravidão, semi-escravidão, com uma ditadura atroz, que eles paulatinamente, gradativamente estão a se libertar, né? Mas vai demorar muito tempo isso. E com 800 milhões de chineses, uma força de trabalho de quase 1 bilhão trabalhando, então a mais-valia que se consegue, que a China consegue no seu PIB, né, através da guerra das moedas, que é o dumping monetário, e também o dumping social, porque os seus trabalhadores têm um baixo custo em razão de que não incide sobre esse trabalho direitos sociais, deveres do empregador, seja privado ou público, de pagar esses deveres sociais. Então o custo das mercadorias ficou mais baixo e tem derrubado o custo das mercadorias dos países em que o regime da social-democracia está vigente, como na Europa, aqui os PIGs, a crise toda, que produzem vinhos, sapatos, azeitonas, azeites, coisas com pouco poder de agregação e que ficam encerrados dentro da autarquia europeia sem ter competitividade com os produtos, as commodities externas, e que criaram essa crise profunda na Grécia, Portugal, Espanha, Eire, Itália, né? Isso, todos esses que a gente constatou. Né? E o Brasil também passa por esse processo. Agora mesmo eu estava lendo os jornais franceses, indo para o sul da França, Le Monde e outros, né? E constatei o processo que deflui da leitura de desindustrialização e substituição da desindustrialização pelo processo de serviços. E um dos serviços é o turismo, né? O Brasil está passando por esse processo, porque a indústria não tem competitividade. Por que não tem competitividade? Porque a infraestrutura não, a partidocracia destruiu a infraestrutura ou não construiu quase que nada depois da Revolução de 60 dos militares. Isso não quer dizer que ditadura é melhor do que democracia, mas o resultado real econômico é esse, né? Não se construiu, as vias férreas foram destruídas. Eu, quando era pequeno, eu vinha de trem de Alegrete para Porto Alegre. Eu continuei vindo vários anos, trem modernos, rápidos. Assumida a partidocracia, a partidocracia destruiu todo o sistema de trens. Então faz por um sistema mais caro, que é o de automóveis, caríssimo, não tem dinheiro para aplicar em estradas. Então o custo para a população, para o transporte, para as comunicações, todo é caríssimo. Tá? Então vai ter que privatizar alguma coisa? Isso sim. O Estado vai ter que diminuir, mas manter a social-democracia é uma perspectiva salutar e ideal. Né? E também a reforma de toda a estrutura política, uma reforma política profunda que retire essa partidocracia, esses príncipes, esses descendentes de sangue, essa nobreza de sangue, que se apodera do Estado em nome próprio, terminando com o regime da partidocracia. Nós temos que verificar também o judiciário, essas indicações, colocar prazo, outras pessoas trouxeram, oxigenaram com sugestões ótimas, dar prazo, como nos tribunais eleitorais se ocupa por prazo, para não aparelhar o sistema judiciário. Da mesma forma, não se ficar no Supremo Tribunal Federal até 70, 75 anos, né? Que sabe-se que os juízes, a sua capacidade própria é ultrapassada, que eles são assessorados, né? São assessorados por pessoas, doutores e pessoas de alto nível, né? Que assessoram esses juízes. A manutenção de uma pessoa é uma coisa até só para a forma, porque na realidade os assessores estão ali, né?
e a fiscalização deles, às vezes, do jeito que é preenchido, tem pessoas que... Eu não vou nem emitir juízo de valor, a população fala como é feito, todo mundo vê como é feito isso, quem é indicado, membros de partidos, membros que devem favores, né? A população está falando, está na rua já isso. Isso não se pode tapar o sol com a peneira. Então isso é em todos os setores. Não se pode ter numa república amigos do rei, amigos de amigos, compadrio. Tem que terminar isso. Tem que ser uma coisa lógica, pura. Né? Aquele regime simoniano, a cada um conforme a sua capacidade, e a cada capacidade conforme sua obra, seu trabalho. O regime de mérito, do trabalho próprio, do mérito de cada um. Quem trabalha, quem tem mérito, não é só o mais inteligente, é o mais inteligente que trabalha, que contribui. Né? Os que trabalham devem receber o seu pagamento de forma apropriada. Né? Então é isso que nós... É uma grande alegria para mim falar com todo mundo, com aqueles que meus ouvintes é muito pouquinho, tem o meu blog lá, já está com quase 400 mil acessos, né? Tem o meu pobre do meu Facebook, pequenininho, com 5 mil, eu já deveria estar em 15, 20 mil, mas o Facebook ele reduz, né, para 5 mil só. Mas é uma grande alegria falar com vocês e ver que essa semana que está entrando, agora hoje é 28, amanhã é 29, segunda-feira, nós vamos ter uma mudança e vamos começar a ver se salvamos ainda o que resta da social-democracia e a estrutura brasileira, porque eu já tenho escrito sobre outros aspectos da moeda, né? Não são muito bons, a minha visão não é muito boa. Mas eu não posso me liberar, sabe, deixar de lado determinados paradoxos que não são solucionados. Essa regulação excessiva, essa intervenção de os estamentos, né, interferindo sempre dentro da economia, né? A economia tem que ficar mais solta para poder os empresários, aqueles que investem, aquelas pessoas que trabalham, não estarem com regulações bobas, sabe? Que até eu, às vezes quando vou cumprir as obrigações do governo, sou um professor universitário e sinto dificuldade, não tenho capacidade, às vezes, para resolver determinados problemas que estão, vamos dizer, determinadas coisas que são colocadas na computação, né? São colocadas em sites do governo, mas fica difícil para uma pessoa, e eu não sou um sujeito que não lida com... Desde 95 eu lido com computador, tenho aparelhos altamente complexos, né? E eu vejo que as pessoas têm dificuldade. Então as empresas pequenininhas, empresas grandes, têm que contratar departamentos para verificarem o seu relacionamento, para cumprir as obrigações do governo. Então os políticos ficam fazendo regulações, fazendo leis, e cada vez tem mais regulações, e invadindo a zona de exclusão. Zona de exclusão, zona de franquias, que são aqueles direitos que não foram colocados no pacto entre a cidadania e o Estado, na fundação do Estado Nacional. Né? Então, a social-democracia, ela tem que, para ser melhor, ela tem que se autoburilar, ela tem que se esculpir para melhor, diminuindo a sua regulação. Tem que se fazer uma desburocratização, se criar um ministério da desburocratização, como foi feito no passado, o sistema militar fez, né? Um sistema de desburocratização, e simplificar o relacionamento da cidadania, das pessoas jurídicas com esse Estado Nacional. E também esse estamento que dirige o Estado não ficar separado, desconectado do Estado, através da reeleição constante. Porque essa desconexão faz com que, oportunisticamente, de forma clientelista, por oportunismo, por interesse, não mais do que isso, as pessoas votem para manterem um contato com um do sistema, para não serem ameaçadas pelo próprio sistema.
ou quando na carência de serviços desse sistema, obterem esse serviço através de um sujeito conectado que é um membro dessa partidocracia, que é o clientelismo que a gente tem visto, né? Os serviços prestados pelos políticos, o cartãozinho, né? Para obter segurança, para obter um atendimento médico, né? Nós não podemos viver mais nisso. Temos que reformular tudo. Então, com grande alegria, eu dou meu abraço a todos, meus alunos, né? As pessoas que eu amo, as pessoas que são meus amigos, que é um dia de grandes esperanças, é uma semana de grandes esperanças para o Brasil. Agora, não se pode continuar com os mesmos. Essas pessoas que aí estão, que vão substituir, são, de certa forma, melhores, não estão numa linha de comunismo, né? Optando pelo chavismo ou pelo regime cubano, que são sucatas do comunismo, que a gente viu. Eu estou com 66 anos, eu vivi no século XX, eu nasci em 49. Eu vi o fracasso de todos os modelos. Eu trouxe essas pessoas que aí estão, eu e a minha geração trouxemos essas pessoas e colocamos essas pessoas, Dilma, Lula, no poder. Mas os conscientes, vários conscientes, eu, outros, nós chegamos à conclusão que era um bando de ladrão. Um bando de pessoas que só pensam egoisticamente em si próprios. Como a Revolução Russa, onde as pessoas tinham dátias, onde as pessoas, essa elite do Partido Comunista tomou conta e transformou o Estado numa empresa capitalista, que eles próprios contestavam, sendo que o povo continuou na miséria. E a miséria está instalada em Cuba, é só ver as imagens, as fotografias, a miséria está com a fome do povo venezuelano, e nós não podemos importar, trazer essa miséria para o Brasil. Mas nós também temos que cuidar dos políticos tradicionais que estão no centro, ou estão na direita, né? Ou têm outra forma de ver, mas continuam dentro desse processo de servilismo, dentro desse processo de clientelismo, dentro desse processo de compadrio, dentro desse processo que separa a partidocracia, aqueles que governam, do povo. Quem controla os controladores? Questionou Norberto Bobbio. Os mecanismos são, às vezes, criam um temor reverencial, as pessoas têm medo. O ser humano, mesmo com a civilização, ainda vive, se submete a um regime de medo, de sobrevivência. Tudo é muito difícil. Mesmo aqui na França, as pessoas temem o futuro. Mesmo tendo garantia, segurança, saúde, né, e onde viver, todos temem o futuro. E por temer o futuro, às vezes, a palavra não sai fluida, não sai com independência, a vontade e o pensamento não se manifesta. Porque quando a pessoa fala a verdade e tem independência e soberania no falar, às vezes ela cria represálias contra si. E esse regime de represálias contra aqueles que falam, contra aqueles que veem a verdade a favor da maioria do povo soberano, esse regime de represálias deve ser extinto. Essa é a verdadeira democracia. A democracia que dê segurança de expressão. Que o arco-íris, a iridescência, a diversidade, a multiplicidade de cores, de opiniões, possa se realizar. É claro, uma vez eu entrevistei o Vinícius de Moraes no Hotel Richon, em 1972, 73, e ele disse, nós não podemos tolerar o nazismo, né? Como nós não podemos tolerar esse regime terrorista que está aqui na França, destruindo, né? Em outros países, destruindo, tirando bombas, matando inocentes. Isso é intolerável. Né?
Nós temos que ter tolerância, mas não tolerar os intoleráveis. Muito obrigado. Reformas já. Um grande abraço.